Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão alegres nessa noite pela presença de Deus, podem dizer amém. Sem perda de tempo, eu gostaria de convidá-los para que juntos abramos nossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, tá? O primeiro está em Mateus capítulo 22, versículo 29, e o segundo em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Para que por meio desses textos o Senhor fale conosco, nos edifique, nos exorte, nos console, nos abençoe. Enquanto os irmãos encontram as referências anunciadas, eu também aproveito para agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos neste lindo trabalho, direta ou indiretamente, a começar do querido pastor Eloy dos Santos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, pela confiança. Aos queridos amigos que estão na organização deste seminário, ao Júnior Lara e ao Raí Santos, que são companheiros que me buscaram ali, nos formularam convite, e também aos irmãos Felipe Lara e Wesley Faria. São diáconos do Senhor Jesus e têm feito um trabalho muito especial. Eu fico muito grato pela amizade. Muito obrigado, meus irmãos. Os irmãos que vieram de perto e de longe, também oro para que Deus derrame bênçãos espirituais sobre a vida de cada um. Nós estamos muito felizes, estou vindo de São Paulo, lá de Guarulhos, como bem disse o pastor. Estamos trabalhando ali na coordenação da teologia do setor. Deus tem nos ajudado, nos abençoado, nos prosperado, e temos visto vidas sendo transformadas pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. Alguém concorda com isso? É tão poderosa que Martim Lutero dizia que quando a Bíblia fala, Deus fala. Ele ainda dizia que nós devemos pregar como que se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Olha a importância disso. A palavra de Deus é tão importante que um dos maiores evangelistas de todos os tempos, da era moderna, foi Dwight Lyman Moody. Ele disse que muitos livros foram escritos para nossa informação, mas a Bíblia para nossa transformação. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um livro sequer semelhante à Bíblia, porque a Bíblia é incomparável. Não é um livro, é o livro. Livro dos livros, palavra de Deus. E nós estamos baseados nela. Horace Greeley, um grande jornalista americano, ele disse certa feita que é impossível, olha que coisa poderosa, é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. Porque esse povo já foi liberto. Como é que vai escravizar um povo que tem a alma livre? Podem prender os nossos corpos, mas nossa alma e nosso espírito estão livres para a glória de Deus. Paulo disse: a palavra de Deus não está presa. Então, nós temos motivos de sobra para glorificarmos e exaltarmos ao nome do Senhor eternamente. A graça de Deus nos salvou. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Alguém aqui é salvo pelas obras? Não, né? Impossível. Quem é salvo pela graça, diga glória a Deus. O que é a graça? A palavra graça no grego é charis. Charis significa dom, presente, dádiva. Se é presente, pense comigo um pouquinho. Eu não posso merecer.
Se é presente, não é recompensa. Se é presente, então eu não posso ser merecedor dele. Presente é aquilo que você recebe sem merecer. Recompensa é aquilo que você recebe pelo que fez. Por exemplo, imagine você que trabalha no final do mês, ser chamado pelo seu patrão no gabinete, lá no escritório dele, e ele diz assim: olha, eu tenho um presente para lhe dar. Pega um valor e entrega na sua mão. Aí você olha e diz: espera aí, ô patrão, isso aqui é o meu salário. Não, mas é um presente que eu estou te dando. Não, não é presente, eu trabalhei 30 dias para receber isso aqui. Então, salário é recompensa pelo que se faz. Presente é aquilo que eu recebo sem merecer. Por isso que a salvação é pela graça. Ninguém merece ser salvo, a começar por mim. A gente é salvo pelo mérito único e exclusivo de Cristo. Pelo mérito dele, nós somos salvos. Então, a graça nos salvou. A graça nos trouxe salvação, por meio da fé. E a misericórdia nos mantém salvos, nos mantém vivos. Por isso que o profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, no hebraico é mortos. Então, a causa de não sermos mortos pelos nossos pecados, porque ainda que somos salvos, infelizmente pecamos, é a misericórdia. E ela não está só, ela está no plural. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos mortos, e aí o texto continua, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã, são as misericórdias do Senhor. Você abriu os olhos pela manhã, respirou, glorifique a Deus, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. A graça te salvou, a misericórdia te mantém de pé, e você pode glorificar a Deus por essa razão. Então isso é muito importante de nós sabermos, para termos a convicção do que é servir a Deus. E por isso que nós estamos aqui. Mas nós vamos ler esses textos e vamos iniciar. Estou deixando você um pouquinho de pé, né, porque vocês vão ficar um período aí sentados, né. Não vou me delongar muito, claro, o pastor disse que eu só posso ir até meia-noite, então não vou ultrapassar de jeito nenhum o horário. Mas nós vamos aí estudar um pouquinho a palavra de Deus, e com certeza eu não quero cansá-los, mesmo porque eu sei que, sendo um evento jovem, depois do culto tem aquela selfie abençoada, né, que todo jovem gosta de fazer. Também tem aquele lanche abençoado, não sei se vai ter cantina aqui. Tem pessoal? Tem cantina? O que vai ter aí, cantina? Pastel? Coxinha? Meu Deus, é coisa de crente mesmo, né? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: paga o pastel, em nome de Jesus, vai. Não, se ele sorriu, aproveita o momento de fraqueza dele. Pede uma coxinha também com refrigerante. Aleluia. Tira o escorpião do bolso e faz uma obra de caridade. Amém, queridos? Muito bem. Sem perda de tempo, meus irmãos, vamos ao texto. Vamos ler Mateus 22, 29. Todos acharam? Só não achou que não procurou, né? Está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora vamos para 1 de Pedro 3, versículo 15. Está aí na tela. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que texto maravilhoso, vamos repeti-lo? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Não esquece que dar glória a Deus é de graça, tá? Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos,
O tema pelo qual me propus falar é intelectualidade e espiritualidade. O equilíbrio entre fé e razão. O primeiro texto que nós lemos nos destaca algo extremamente importante. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção. Há necessidade de nós termos um equilíbrio entre o poder de Deus e o conhecimento de Deus. Porque existem coisas na Bíblia que são princípios divinos. E Deus, preste muita atenção nisso, não quebra princípios. Quem quebra princípios será quebrado por eles. Princípios não podem ser quebrados. Princípios são tão importantes que eles estão acima de leis, porque as leis são oriundas de princípios. Sem princípios, nós não podemos servir a Deus de maneira fiel e ortodoxa, correta. Então, existem princípios bíblicos inseparáveis. Por exemplo, conhecimento e graça. Nosso querido irmão Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Então, a graça e o conhecimento são juntos, unidos. Não podem se separar. São indissociáveis. Quem entendeu isso, diga amém. Outro princípio que não pode ser desligado: fé e obras não podem se separar. Nosso querido irmão Tiago, o apóstolo, ele diz que fé sem obras é morte. O que é morto? Algo que não faz absolutamente nada, não tem resultado, não tem valor, não tem vida, não existe. Então, se eu digo que tenho fé, mas não pratico as boas obras, as quais Deus me ensina em sua palavra, eu estou mentindo. Olha como é sério isso aqui. Então, existem coisas que são inseparáveis. Jejum e oração, fé e obras, graça e conhecimento. Às vezes a gente ouve algumas pessoas separando as duas. Diz assim: olha, fulano ele tem muito conhecimento, mas ele não tem graça. O outro tem muita graça, mas não tem conhecimento. Mas pela Bíblia isso não existe. Porque Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Mas o versículo não para por aí. Continua: de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde você consegue adquirir conhecimento de Jesus Cristo? Na Bíblia. Então, se eu tenho conhecimento, automaticamente eu terei a graça. Se eu tenho a graça de Jesus Cristo, automaticamente eu tenho o conhecimento de Jesus Cristo. As duas coisas não podem se separar, não podem se dissociar. São conectadas uma à outra de forma poderosa, umbilicalmente ligadas. Ah, pastor, mas existem pessoas que têm dons espirituais, mas não têm conhecimento bíblico. Então ele cresceu na graça, mas não cresceu no conhecimento. Não, graça não é isso. Não é falar em línguas, não é... Não, isso aí não é. A graça está na salvação. E a salvação, ela gera frutos. E um dos frutos da salvação é o conhecimento de Deus. Como é que eu posso dizer que sou cristão e não conheço a Deus? Você acha que isso é possível? É triste e lamentável dizer isso, mas infelizmente muitos cristãos estão passando vergonha por conta da ignorância. O que é que o nosso querido e amado irmão profeta Oséias disse? Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou oração.
Assim que está na Bíblia? Faltou jejum? Faltou louvor? Faltou culto? Como é que está escrito lá? O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, pasmem. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a ausência de conhecimento. Como é que é o nome disso? Ignorância. E aonde eu posso conhecer a Deus? Somente na Bíblia. Somente a Bíblia pode me trazer conhecimento de Deus. Eu não posso conhecer a Deus de maneira perfeita, de maneira eficaz, eficiente, se não for pela sua própria palavra. Para conhecer o Deus da palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Tem alguém aí? Se não der para dar glória, diga pelo menos misericórdia, fala alguma coisa. Então é interessante, queridos irmãos, que nós precisamos ter essa ideia, que a graça e o conhecimento são duas coisas unidas. Por isso que Jesus disse para os saduceus: vocês erram por dois motivos. Porque vocês não conhecem as Escrituras, e pelo fato de não conhecerem as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. Porque quem não conhece a Bíblia, desconhece o poder de Deus. Não, pastor, eu sou do reteté, pastor. Você não me conhece, eu sou do manto, pastor. Eu sou pentecostal até o tutano. Eu não gosto muito de ler a Bíblia, pastor. Eu não gosto de culto de ensino, eu não gosto de culto de palavra, eu não gosto de escola dominical. Olha, pastor, mas eu sou do manto. Quem não conhece a Bíblia, infelizmente, vai errar muito mais do que quem conhece. Porque a ignorância é uma coisa que Deus abomina. Que isso, pastor? É a Bíblia que ensina. Qual é a maior dificuldade que uma pessoa tem para adquirir conhecimento? Ignorância. Que ela mesma produz por conta da sua... Posso falar aqui a palavra? Está na Bíblia, eu posso falar. Preguiça. A preguiça é o maior inimigo do conhecimento. E principalmente hoje, que nós vivemos na era da tecnologia de ponta e da informação, só não aprende quem não quer. Só não estuda quem não quer. Irmãos, eu me lembro, quando eu fiz meu primeiro curso de teologia, eu era novo convertido, o primeiro curso teológico que eu fiz, a internet estava começando no Brasil, internet de escada. Os jovens não sabem o que é isso. Internet de escada. E a gente tinha que entrar depois da meia-noite, que era mais barato. E era interessante que para abrir uma foto, meu Deus, eu estou velho para valer. Para abrir uma foto, demorava 1 hora. Para abrir uma foto. Imagine um vídeo, não existia isso. E a gente não tinha esse acesso. Quando a gente queria ler um livro, a gente tinha que ir na biblioteca ou procurar alguém que tivesse para emprestar. E não devolver mais. É interessante. Claro que eu estou brincando. Então, o que acontece? Era muito mais difícil. Hoje não, gente. Você clica e tudo aparece para você imediatamente. É ou não é? E tem gente que ainda diz assim: ah, não, eu não tenho tempo. Eu não consigo. Escute isso, tempo é questão de prioridade. Você só dá tempo àquilo que você gosta. A gente só dá tempo àquilo que a gente ama. Quer ver um exemplo? Estava saindo de um culto e ouvi alguns jovens conversando. Eu não enxergo muito bem, mas escuto muito bem. Uma coisa equilibra a outra, né? E aí eu não queria ouvir, mas eles estavam falando alto. E aí um disse para o outro assim: rapaz, ontem eu assisti a série inteira. Aí falou o nome da série lá. Maratonei a série. E o outro perguntou: quanto tempo você ficou assistindo direto? Ele falou: 10 horas. Só parava para ir no banheiro e voltava. Falei: ah, desmantelado. Esse mesmo é aquele que vai dizer assim: mas pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Irmão, vamos estudar. Ah, pastor, não tenho tempo de ir na escola dominical. Eu não tenho tempo de parar um pouquinho para ficar. Não, eu não tenho. Ele não tem tempo ou não dá prioridade? Porque todos nós temos um dia de 24 horas, sim ou não? Ou alguém aqui tem um dia de 27, 28,
ou de 18, ou de 20. Não, todos temos o mesmo tempo, disponibilizado por Deus. Mas por que uns conseguem e outros não? Porque uns querem e outros não querem. Uns se dedicam e outros não se dedicam. Uns têm coragem de enfrentar e outros têm preguiça. E, infelizmente, quem tem preguiça não vai alcançar os seus objetivos. Estudar é coisa de gente corajosa. Estudar é coisa de gente dedicada e disciplinada, porque não é fácil estudar. Por isso que poucos estudam. É ou não é? Imagine, nós temos um problema, nós pentecostais, você anuncia assim, diz assim, olha, irmãos, tal dia vai estar lá um pregador que ele revela CPF, RG, endereço, até o teste do pezinho. Ah, irmão, vem gente, fica pendurada assim, querendo saber como é que é, para ver o show. Agora você fala, irmão, vai ter um irmão ensinando a Bíblia lá, aí vem só os que amam a palavra. Vocês, levanta a mão e dá um glória aí. Então vocês são privilegiados por Deus, por terem esse despertamento para a palavra, porque a coisa mais importante da vida cristã é o conhecimento bíblico, por meio do qual a gente serve a Deus corretamente. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou querendo falar e onde eu estou querendo chegar nessa introdução. Preste atenção, tenha paciência comigo. O que acontece? Sem o conhecimento da palavra, eu posso até orar bastante, mas vou orar errado. Porque se eu não conheço a Bíblia, eu não sei como devo orar. Então eu vou orar, mas vou orar errado. Uma vez eu vi um irmão falando para o outro assim, varão, ora por mim. Eu estou pedindo a Deus aí, estou com um propósito para Deus me revelar os números da Mega Sena. E se Deus me revelar, eu vou abençoar a sua vida. Falei, ô terra seca. Você acha que Deus vai entrar nisso, gente? Claro que não. Se ele conhecesse minimamente a Bíblia, ele saberia que Deus não se intromete nesses assuntos profanos. As orações não devem ser direcionadas nesses propósitos, porque eles são absolutamente contrários à vontade de Deus. E para Deus ouvir uma oração, essa oração precisa ser segundo a sua vontade, não segundo a minha. Imagina se Deus fosse atender todas as nossas vontades, todos os nossos pedidos. Em primeiro lugar, a gente não estaria aqui. Você não estaria aqui. Não, fala a verdade, você não estaria. Se Deus ouvisse todas as suas orações, estaria nada. Muitos estariam longe. Eu mesmo talvez não estaria aqui, estaria lá debaixo da Torre Eiffel, né, tomando um suco de laranja. Mas Deus, ele só nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Por isso que a Bíblia diz que a oração tem que ser em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que vai dizer o seguinte, essa oração é segundo a vontade de Jesus. Quando eu era novo convertido, eu perguntei para o meu pastor, pastor, como é que faz para orar igual esses irmãos aí, que ficam 2, 3 horas de joelho? Eu não sei, eu chego aqui, eu falo meia hora e já não tem mais nada para orar. Aí ele disse, não, você ajoelha e ora tudo que você precisa. Pede tudo que você quer para Deus e no final você tem que colocar assim, em nome de Jesus, porque senão Deus não atende. Porque a Bíblia diz que tem que ser em nome de Jesus. Aí eu pensei que era verdade. Então, para ele, tadinho, na sua ignorância, no seu conhecimento superficial da Bíblia, a oração tinha que ser feita em nome de Jesus, mas o nome de Jesus para ele ali no texto era um mantra espiritual, um abracadabra espiritual. Coloca o nome de Jesus na frase, tudo se resolve. Mas não é isso que o texto quer dizer. Quando a Bíblia diz assim, tudo o que pedires em oração em meu nome, crendo recebereis, ou orareis em meu nome, Jesus está dizendo o seguinte, em meu nome é em lugar de, em nome de, lugar de. Então, se você pede em nome de alguém, você está pedindo segundo aquele alguém pediria. Por isso que a Bíblia diz, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13 e 14. Então, se eu peço segundo a vontade de Deus, aí Ele faz. Mas para ser segundo a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia, porque se eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus, se a vontade de Deus está na Bíblia? Quem entendeu, diga amém. Está começando a clarear, né? Então, se eu não
Conheço a Bíblia, eu posso até orar, mas vou orar errado. Segundo, se eu não conheço a Bíblia, eu posso até jejuar, mas vou jejuar errado. Vou jejuar errado. Se você perguntar para alguns irmãos como é que deve ser o jejum, você vai ficar de boca aberta. Muitos deles não sabem. Esses dias o irmão estava falando que estava fazendo um jejum de Coca-Cola. Estou fazendo jejum de Coca-Cola, pastor. Eu gosto tanto de Coca-Cola que eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Falei, meu Deus do céu, onde ele arrumou isso? O outro disse que estava fazendo jejum de chocolate. O outro disse que estava fazendo jejum de carne. O outro disse que estava fazendo jejum de fazer a barba desse tamanho. O outro disse que estava fazendo jejum de tomar banho. Eu falei, não, aí já... Aí na minha terra tem outro nome, né? Jejum do cascão. Aí inventaram isso. Não confunda dieta com jejum. Dieta é uma coisa. Se você ficar sem comer alguns tipos de alimento, vai ser uma bênção para a sua saúde. Mas nada tem a ver com a vida espiritual, com o mundo espiritual, com o jejum da Bíblia. Não, pastor, Daniel fez um jejum e só comeu legumes e bebeu água. Eu falei, em primeiro lugar, não é jejum. Se está comendo, está bebendo. Onde está escrito que é jejum? Ele fez uma dieta. Uma dieta por quê? Porque o alimento de Babilônia era oferecido, consagrado aos deuses de lá. Então, ele, sabendo disso, propôs no seu coração. A Bíblia diz, no capítulo 1, depois você lê. Falou com os chefes lá, falou, eu posso me alimentar de outras coisas, eu não quero comer essa comida. Legumes e água. Eu posso? 10 dias só? Não, tudo bem. Só que você tem que se apresentar bonito, formoso e forte perante o rei, senão você não vai ser escolhido. Não tem problema. E aí a Bíblia diz que depois dos 10 dias, ele comendo só legume e bebendo água, se apresentou e ele era o mais forte, o mais bonito, o mais formoso, dentre todos os jovens que lá estavam. É milagre ou não era? Então Deus faz isso. Agora não era jejum, era dieta. Então, se eu não conheço a Bíblia, eu posso até orar, mas vou orar errado. Posso até jejuar, mas vou jejuar errado. Posso até cantar, mas vou cantar errado. John Stott, um dos maiores exegetas do século XIX, ele dizia que um dos momentos que a igreja mais peca é quando ela canta. Imagine agora, nunca se ouviu uma época tão difícil no que diz respeito à hinologia. Cada tipo de hino que se diz gospel, cristão, que você fala, meu Deus do céu, não é possível que estão cantando isso. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a Escritura. E as pessoas estão cantando e dando glória a Deus como se fosse verdade. E isso vai ser absorvido pela sua mente e você vai acabar acreditando nisso, porque a música tem um poder definitivo no nosso aprendizado. Tem ou não tem? É importantíssimo. Então eu preciso conhecer a Bíblia. Por exemplo, eu estava num congresso recentemente e as irmãs estavam cantando um hino até legal, bonita a letra e tal. No meio do hino, a letra dizia mais ou menos assim, olha a letra. Que Deus era tão poderoso que Ele, de preferência, abria portas onde não tinha parede. Eu falei, não, aí já está de brincadeira. Aí você já está subestimando minha inteligência, que não é tão grande, mas está me subestimando. Você entendeu o que eu falei? Olha a letra. Deus é tão forte, tão poderoso, que, de preferência, Ele abre porta onde não tem parede. Meu irmão, é só pensar um pouquinho, não precisa ser um PhD de Harvard. Basta ser minimamente curioso e inteligente para entender. Irmão, se não tem parede, para que Deus abre porta? Se não tem parede, é só passar, queridão. Vai embora. Receba, vai. Não tem parede. Aí Deus vai abrir uma... É Deus ou é o Chapolin? E o povo, glória a Deus, que Deus tremendo, abre porta onde não tem parede. Vocês estão entendendo? Então, eu estou falando um só. E não chega a ser heresia. Chega a ser um absurdo. Mas tem outros que são heresias terríveis. Esse é só um equívoco. Mas existem coisas terríveis, que a gente canta e não percebe. Eu não vou entrar muito nisso, porque não é o propósito. Mas, antes de cantar a letra de um hino, primeiro, leia a letra, preste atenção no que você está cantando, para você ver se aquilo glorifica a Deus ou não. Alguns hinos que a gente diz assim, não, isso aí é mundanismo, isso aí não é de Deus, e às vezes não é.
e outros que a gente diz, esse é de Deus, e esse não é. Então a gente precisa prestar atenção. Qual é o crivo? A Bíblia. Qual é o funil? É a Bíblia. Então tem que passar pela palavra, porque é a palavra de Deus que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Tem que ter discernimento. Que manda reva cheia. Porque o discernimento bíblico, as pessoas acham que o dom de discernimento é assim, você está num lugar e Deus, isso é do diabo. Aí Deus, um anjo desce, não vai, porque isso é do diabo. Aí o discernimento. Não. O discernimento está mais baseado no conhecimento que você tem da palavra e na intimidade que você tem com o céu. Porque senão não vai dar certo. Quantas vezes já aconteceu comigo? Uma vez eu estava pregando numa festividade, aí o pastor falou, ora por batismo com o Espírito Santo. Aí eu chamei os irmãos, comecei a orar, e aí de repente uma jovem começou a pular, falar em línguas, e os irmãos ficaram alegres, pensando que ela também tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas na hora que eu bati o olho nela, não veio um anjo do céu e me revelou. Eu olhei, o Espírito Santo falou comigo, não é. Eu falei, ixi, o que eu fiz? Fui lá, discretamente, coloquei a mão na cabeça dela, falei no ouvido, sai em nome de Jesus, demônio. Puf, ela caiu no chão. Os irmãos, foi arrebatada. Ô, glória! Ela é arrebatada. Você não sabe nada da missa o terço. Aí fui lá, aí orei por ela, aí ela foi batizada com o Espírito Santo de verdade e falou em línguas. Aí ela foi cheia do Espírito Santo, foi liberta. Então a gente precisa ter esse discernimento. E o discernimento vem pela palavra. Você olha e você tem discernimento. Como é que você consegue discernir qual é a melhor forma, aquela analogia que você já conhece, de você conhecer uma nota falsa? Não é você estudando todos os tipos de notas falsas, é você estudando só a verdadeira. Estuda a verdadeira, e quando você pegar uma falsa, você vai descobrir imediatamente que é falsa. Não precisa você estudar todas as falsas, só conheça a verdadeira, que é o suficiente. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser enganado por heresia ou por coisas semelhantes. Deus vai falar com você e você vai ter entendimento e conhecimento, discernimento bíblico. Então, se eu não conheço a Bíblia, olha só o prejuízo. Posso orar, mas vou orar errado. Posso jejuar, vou jejuar errado. Posso cantar, vou cantar errado. Posso pregar, mas vou pregar errado. Aí é pior ainda. Porque se tudo que eu falei aqui já é terrível, imagine pregar, que é ensinar a palavra. Se você ensina errado, implícito ao pregador está a crença de quem o ouve. Ele tem conhecimento do que está falando. Então posso acreditar, ele é pastor, ele é um pregador. Então eu posso acreditar no que ele está falando. E se não for? Aí, meu irmão, aí a coisa é uma bola de neve que vai crescer, crescer, crescer cada vez mais, porque eu vou aprender errado, eu vou transmitir errado, os outros vão aprender errado, vão transmitir errado, e vai virar uma bagunça. E o problema vai ser maior do que a gente imagina. Escute isso aqui. Esses dias, um dos alunos me mandou um corte de um vídeo de um podcast de um dos pregadores mais famosos do Brasil. Não vou citar o nome dele por ética mesmo, porque eu não o conheço, mas parece-me ser uma pessoa piedosa, crente, serva de Deus. Mas ele disse algo terrível, uma das maiores heresias que eu ouvi nos últimos tempos. Um dos maiores podcasts do Brasil, uma audiência de milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E aí o entrevistador, que não é crente, olhou para o jovem pregador e disse assim, mas e as pessoas, estou parafraseando, tá? As pessoas que nunca ouviram o evangelho, fulano de tal, como é que vai ser essas pessoas? Elas vão para o céu, vão para o inferno, vão ser salvas ou não vão? Olha o que ele disse. Ele disse assim, não, se essas pessoas nunca ouviram o evangelho, elas estão inocentes. Se elas estão inocentes, então elas estão salvas. Meu Deus do céu. Não acredito que ele falou isso. Não é possível. O pior é que tem gente que está olhando para mim e está dizendo, mas o que ele falou de errado? Esse é o pior. Eu vou te explicar. Olha a lógica dele. Vamos aplicar? Vamos colocar na prática? O que ele falou? Na prática. E o povo aplaudindo. Os comentários. Isso é que é esse é um pregador. Isso é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando você vê o povo elogiando muito e aceitando muito, pode saber que alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta. John MacArthur diz que o evangelho não é autorrealização, é autonegação. E ninguém quer negar a si mesmo. Aí, olha só, vamos levar isso para a prática.
Se quem não ouviu a pregação está salvo porque é inocente, então vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse povo do mundo todo? Não vamos pregar para eles? Vamos fechar as igrejas, pastor? Vamos trazer os missionários de volta? Porque se a pessoa não ouvir o evangelho faz dela salva, então vamos fechar as igrejas, pelo amor de Deus, vamos rasgar as Bíblias e vamos trazer os missionários do campo. Porque se elas estão salvas sem a gente, o que a gente vai fazer lá? Trabalhar. Olha a gravidade da coisa levada à prática. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo escreveu em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ser salvas sem a pregação? A pregação, dizia Bernard Manning, é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito, por meio do verbo falado. Eu tenho que pregar, senão as pessoas não vão crer. Aí alguém de extrema influência chega na mídia, onde tem milhares e milhões de seguidores, e diz uma coisa dessa, e as pessoas acreditam. Então, se eu não conheço a Bíblia, eu posso até pregar, mas vou pregar errado. Porque ter fama e ter milhares de seguidores não significa que eu conheço a Bíblia. Pelo contrário, geralmente, é porque não conhece muito. Então, é isso que a gente tem. Se eu não conheço a Bíblia, eu oro errado, jejuo errado, canto errado, prego errado, ensino errado, voto errado. Corta essa aí, senão o Xandão me pega. Namora errado, casa errado, faz tudo errado. Porque tem que conhecer a palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Conhecimento da palavra é importantíssimo. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Porque senão eu vou chegar lá na faculdade, na escola, e o professor endemoniado, marxista, vai chegar e vai dizer assim, não, isso é assim, assim, assim. A Bíblia é um livro machista, feminista, isso. E você vai falar, eita, é mesmo? Você não conhece a Bíblia. Não, porque olha, porque Paulo, ele não sei o quê, misoginia. Hoje em dia tudo é preconceito e intolerância, né? Pode falar mais nada. Vocês acreditam que daqui a alguns anos a Bíblia vai ser proibida aqui no Brasil também? Pode escrever. Ou vão tirar os versículos que eles sugerem serem ofensivos, ou vai ter que extinguir. Não, tira. Vamos fazer uma nova Bíblia aí. Vamos colocar a Bíblia sem versículos que ofendam. Bíblia paz e amor. Eu ia falar outra coisa aqui, mas não pode. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus. Como purificar ao jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, não temos que entender, porque se a palavra de Deus não estiver em nós, acabou. Por isso que Jesus disse, vocês erram porque falta conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, porque quem não conhece a palavra, também não conhece o poder de Deus. Vai achar que o poder de Deus é qualquer coisa, qualquer manifestação, que às vezes não é, porque qualquer psicanalista, hipnólogo pode fazer coisas que alguns pregadores fazem. Por indução, por sugestão. Isso aí é a coisa mais simples do mundo de fazer. Principalmente se for coletiva. Agora, o poder de Deus real, irmão, esse aí ninguém pode imitar. Nem os magos do Egito. Porque o Todo-Poderoso faz o que ninguém faz. E é pela Bíblia. Aleluia. O Senhor está neste lugar. E nós precisamos, queridos irmãos, nos conscientizar que a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos para a nossa vida. Por isso que eu coloquei aqui, intelectualidade e espiritualidade, o equilíbrio entre fé e razão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, e durante muitos anos isso foi ensinado, até hoje o é, ensinaram o seguinte para nós, pelo menos eu aprendi, desde pequeno. Fé e razão não combinam, são excludentes, são separados. Uma coisa é a fé, outra coisa é a razão. Uma coisa é a religião, outra coisa é a ciência. O que a Bíblia diz é questão só de fé,
Porque a ciência diz, aí é a razão, aí você acredita. Então, eu coloquei aqui no texto da apostila, o nome disso é cientificismo. Nós vivemos na era do cientificismo. As pessoas acreditam em qualquer coisa, desde que você coloque na frase assim, a ciência diz. Já parou para pensar nisso? Saiu uma pesquisa lá, a faculdade, não sei de onde, fez uma pesquisa e descobriram que tomar café demasiadamente causa câncer. Misericórdia, todo mundo para de tomar café. Chega de café, não vamos dosar agora, porque a ciência diz que café faz mal. Mas ninguém vai procurar onde está escrito o artigo, qual foi a faculdade, quem foram os cientistas, se a pesquisa foi séria mesmo. Não, o pessoal já absorve como verdade absoluta. 3 meses depois, outra faculdade renomada vai lá, os cientistas da faculdade da Conchinchina fizeram uma pesquisa e descobriram que café evita câncer. Aí o povo tome café e vai no mercado e é fardos e fardos de café. Vamos estocar café. Café faz bem para a saúde, toma café. As pessoas não vão procurar a verdade dos fatos. Agora, quando fala de Bíblia, aí todo mundo quer dar opinião. Eu tinha um professor que, isso no curso de filosofia, sempre ele queria dar uma palavra, falar alguma coisa contra a Bíblia, contra a igreja, contra a religião. Aí eu falei, ixi, isso aí não vai dar muito certo, né? Não vou desrespeitá-lo, porque ele é o meu professor, mas eu vou ter que falar com ele, né? Aí ele, não, porque a Bíblia está escrito assim, assim, assim. Eu falei, hã? Aonde? Como é que é? Que Bíblia é essa que ele está lendo, né? Só se tiver no livro de Inventários. No versículo -1 do capítulo 0. Não tem, na minha Bíblia não tem. Aí ele começou a falar. Aí um dia eu falei, professor, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio aqui. O senhor falou um negócio aí que está na Bíblia. Qual Bíblia que o senhor leu, que está escrito isso? Não, porque a Bíblia... Não, o senhor me desculpa, mas se tem uma coisa que eu conheço um pouquinho, é a Bíblia. Eu já li muitas vezes a Bíblia, eu nunca achei esse versículo, o senhor me mostra, por favor. Aí ele ficou meio roxo assim, sabe? Constrangido. Não, porque eu não quis dizer bem assim. Falei, mas disse isso, foi o que a gente entendeu, né? Então o senhor toma cuidado para falar essas coisas assim, porque não está, né? Então a gente fala, tem que provar, tá? Eu não quis falar isso em público para não tirar a autoridade do senhor na sala de aula, mas aí começou a parar, né? E toda vez que ele falava uma coisa absurda, eu ia lá, chamava ele, conversava com ele numa boa. E aí ele parou. Chegou no final do semestre e não tinha mais nada contra a Bíblia, não tinha mais nada contra a religião, contra a igreja, porque colocava tudo num pacote só. Porque a igreja, falei, qual igreja? Não, a igreja. Não, qual igreja? A igreja cristã. Uma igreja cristã tem protestante, tem pentecostal, tem tradicional, tem neoclássica, tem neopentecostal. Qual igreja? Aí começou a... Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Assim como a gente precisa conhecer o outro lado, eles também não podem falar o que eles querem assim e sair imune. Tem que defender a minha fé. Por isso que está escrito. E nós lemos, 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo em vosso coração e estai sempre preparados. De vez em quando ou sempre? Sempre. Sempre ou às vezes? Sempre. Então é sempre. Isso é só para os obreiros, só para os pastores ou para toda a igreja? Para todo salvo? É para todo salvo, viu? Todo salvo precisa estar preparado sempre para responder. A palavra responder ali no grego é apologia, que a gente traduz como apologia, defesa. Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. Razão ali é logos. Da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em nós? É Cristo. Como é que eu vou explicar? Tem gente que se chegar em um crente e diz assim, por que você é crente? Ele diz, eu sou crente porque Jesus me salvou. Tá, mas por que você vai à igreja? Ah, não sei, eu gosto. Não, mas por que você é crente? Sei lá, eu só sei que Jesus é bom, o diabo não presta. E ele não tem resposta, explica para ele. Explica o plano da salvação. Explica o que é a graça, explica o que é o sacrifício de Cristo vicário na cruz, substitutivo. Explica, você tem que ter minimamente conhecimento. Por isso que tem crente que tem medo até de testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová bate na porta dele. E ele fala, misericórdia, se esconde aí. Não, vai lá conversar com ele. Mostra na Bíblia dele que ele está errado. Mostra. O Adventista do sétimo dia, quando vier dizer para não, com Ellen White, que não sei o quê, que o juízo investigativo, que o sábado e o sono da alma, e você vai lá, não é assim não, a Bíblia diz assim, 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 mostra para ele na Bíblia. Mas a pessoa não conhece a Bíblia,
Por que que poucas pessoas pregam o evangelho fora da igreja? Porque poucos cristãos pregam o evangelho fora do templo? Porque poucos cristãos conhecem a Bíblia. Vai pregar e vai ensinar o quê? E o medo? De alguém fazer uma pergunta e ele não saber responder. É crente, mas não conhece. Irmãos, eu preciso conhecer a palavra. Charles Spurgeon disse uma frase muito pesada. Ele disse assim: todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Ou ele prega o evangelho, ou ele está negando a sua essência. Porque se eu sou salvo para salvar a outros, pelo poder da palavra, da pregação. Eu não tenho poder de fazer a pessoa entrar no céu, mas eu posso pregar para ela. E ela pode acreditar naquilo que é dito pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, a nossa fé não anula a nossa inteligência. Porque tem gente que pensa assim: agora eu sou crente, pega o cérebro e joga na lata do lixo. Não precisa mais do cérebro, agora é só fé. Isso não é fé, é fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é você crer cegamente em qualquer coisa. Só que a Bíblia nos ensina a crermos segundo a inteligência espiritual que Deus nos dá. Porque fé e razão são irmãs, filhas do mesmo pai, não podem se separar, andam juntas. Há um equilíbrio. Quem está entendendo isso? Eu preciso equilibrar. Se eu conhecer a Bíblia, se eu tiver conhecimento da fé, se eu equilibrar as duas coisas, irmão, nós seremos uma bomba para a destruição das fortalezas do inferno. Porque tudo que o diabo quer é que as pessoas acreditem que fé é uma coisa e razão é outra. Que Bíblia nada tem a ver com ciência, e que ciência nada tem a ver com fé. Só que é o contrário. Escute isso. Deus criou e deixou para nós 2 grandes livros para a nossa salvação, para o nosso conhecimento. 2 grandes livros. O primeiro grande livro de Deus se chama Natureza. O Salmo 19, versículo 1 diz: Hashamai mesaprim, kevod el. Os céus manifestam a glória de Deus. A natureza prega que Deus existe. É impossível olhar para a natureza e para a criação e dizer isso é obra do acaso, só se for desonesto intelectualmente. Qualquer pessoa minimamente inteligente olha para a natureza, para a criação e diz: isso não pode ser obra do acaso, porque Deus é aquele que criou todas as coisas. Então a fé e a razão andam juntos. E o segundo livro se chama Bíblia. O primeiro livro nos traz o conhecimento e a revelação natural. Este, segundo a Bíblia, a revelação especial. Tudo que a gente precisa saber para a nossa salvação e tudo que a gente precisa conhecer sobre Deus está na Bíblia. Não é tudo que a gente pode conhecer sobre Deus, porque Deus não pode ser conhecido completamente por ninguém, porque Ele é Deus. Se eu conhecer a Deus 100%, Ele deixa de ser Deus. Que Deus é esse que pode ser conhecido 100%? Marl Pillman, um dos maiores teólogos, judeu-escocês, ele escreveu dizendo assim: tentar entender Deus completamente é a mesma coisa que tentar pegar todas as águas dos rios, dos mares, dos oceanos e colocar dentro de uma xícara. É impossível. Mas eu posso conhecer a Deus por meio da sua palavra. Quem ama a palavra de Deus aí? Levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Nós temos a palavra, gente. Pessoas morreram e morrem até hoje para terem uma página da Bíblia. Você tem todas e não está lendo por quê? Pastor, pensei que a mensagem ia ser mais: receba, toma, pega, chave da vitória. Não, a única chave que eu tenho aqui, no mínimo, é de fenda. Para você trabalhar para Jesus. Então é sério, eu preciso conhecer a palavra. Então a fé e a razão andam juntos. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Na escola, na faculdade, dizem para nós assim: todos os grandes filósofos, cientistas, os maiores eram ateus, eram céticos. Tanto é que existe até um mito hoje em dia, né? Quando você fala para alguém que estudou ciência ou filosofia, a pessoa fala assim: meu Deus, você é crente? Ué, qual é o problema? Não, porque para mim todo filósofo ou cientista é ateu. Não, querido, não é assim. Pelo contrário, os maiores pensadores do mundo, anote isso aí,
Os maiores intelectuais do mundo eram teístas, isto é, criam em Deus. A minoria absoluta era de ateus. A minoria absoluta era de ateus. Assim, ó, quase ninguém. Quase ninguém. Mesmo porque o ateísmo e o neoateísmo são fenômenos recentes, depois do iluminismo. Antes do iluminismo não tinha esse negócio de ateísmo. Aí começou essa modinha. Ah, porque é inteligente, porque é ateu. Ô, irmão, todo respeito, se fosse inteligente, não era. Porque o crente conhece a Bíblia, conhece a verdadeira ciência, e a verdadeira ciência colabora com a verdadeira teologia. E a verdadeira teologia colabora com a verdadeira ciência. Será que você pode dar um glória a Deus forte por aí? É isso que a Bíblia ensina. Quer ver? Os maiores cientistas do mundo, eles criam em Deus. Vou dar exemplos aqui. Se eu perguntasse para você assim, quem é o maior cientista da história para você? Eu creio que a maioria ia responder Albert Einstein. A maioria ia falar do Einstein. Ok, Einstein realmente foi um dos maiores, inclusive era judeu, Askenazi, era um dos maiores cientistas intelectuais da história. Mas Einstein não seria ninguém sem Isaac Newton. E o Isaac Newton era crente. Isaac Newton, que é o maior cientista da história, escreveu mais sobre a Bíblia, mais sobre teologia do que sobre física e ciência. Interessante isso, né? Alguém já ouviu isso na escola? Alguém já ouviu isso na faculdade? Por que não falam para nós? Porque não é interessante. O interessante é dizer o contrário. Porque eles não querem destacar a fé dos verdadeiros cristãos. Os grandes cientistas da história eram crentes. Copérnico, Galileu, Kepler, Boyle, Faraday. Irmãos, a lista ela é gigantesca. Descartes, Mendel, Kelvin. Os maiores cientistas da história eram crentes. Então, a minha fé não anula a minha inteligência. Não é porque agora eu sou crente que eu não vou usar minha inteligência. Pelo contrário, agora que eu vou usar. Porque Deus potencializa a nossa capacidade pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Se você tem um dom, um talento, uma habilidade natural, quando você é cheio do Espírito Santo, essa capacidade, esse talento é proporcionada à medida em que você serve a Deus. E elevada, potencializada. Isso é maravilhoso. Só não dá glória a Deus quem não quer. Mas isso aqui é maravilhoso. Então, para você ter ideia, as melhores universidades do mundo foram fundadas por crentes. As melhores e maiores universidades do mundo. Posso citar o nome de algumas aqui? Vou começar logo com a mais conhecida, Harvard. A faculdade de Harvard foi fundada por crentes. O lema principal da fundação da Universidade de Harvard era verdade de Cristo para a sua igreja. Harvard. Cursos de teologia. Princeton. Yale. Cambridge. Oxford. Quem vai estudar nelas, diga amém aí. Ixi, esse amém foi fraco. Quem vai estudar nelas, diga amém. Seja crente, rapaz. Acredita. Oxe, que negócio é esse? Se o ímpio entra, por que o crente não pode entrar? Se ele tem o Espírito Santo na vida. Você está entendendo? Então nós precisamos ter o conhecimento que Deus quer que tenhamos, porque quanto mais preparado eu for, mais Deus vai me usar. Vou repetir. Quanto mais preparado for uma pessoa, mais usada essa pessoa será por Deus. Porque o preparo não é vindo de Deus. O preparo sou eu quem busco. Os dons quem dá é Deus. A salvação quem dá é Deus. Mas o preparo sou eu quem tenho que buscar. Então vamos parar com essa história da síndrome de Adão, de transferência de responsabilidades. Não, Senhor, eu creio. Abençoa minha vida. Faz acontecer isso, Senhor. Abre essa porta.
E aí cruza os braços e fica esperando. Você fala, irmão, o que você está fazendo? Eu estou esperando com paciência no Senhor. Quem falou para você que esperar com paciência no Senhor é ficar aí parado, rapaz? Levanta, faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. Pastor, prova na Bíblia. Ué, vamos lá. 2 personagens, um no Antigo e um no Novo, para você não falar que eu estou inventando coisa. Deus olhou do céu para a terra e disse assim, preciso tirar o meu povo do Egito. Vou fazer uma radiografia, procurar uma pessoa preparada para fazer isso. Quem que ele achou? Quem que ele achou? Moisés. A Bíblia diz, em Atos 7, que Moisés era um homem preparado em todas as ciências do Egito. E o Egito era a maior potência do mundo. As maiores bibliotecas, faculdades e ensinos estavam no Egito. E Moisés estudou tudo isso. Então ele tinha preparo intelectual. Segundo, Moisés tinha preparo físico. Pastor, preparo físico? Deus também preocupa com isso? Claro que sim. Ou você não sabia que Deus se preocupa com o seu preparo físico? Se você não tiver com saúde corporal, como é que você vai pregar o evangelho? Não, pastor, o corpo para nada presta. O negócio é dar lugar, pastor. Você é fanático, rapaz, vigia. Um dos grandes problemas nossos, dentre tantos que a gente tem, é que a gente tem um fanatismo enraizado, que às vezes é difícil de tirar. Tem gente que é tão fanática, já volto para Moisés, que se ele tropeçar, o sangue de Jesus tem poder. Satanás está querendo me derrubar. Ele só não faz o sinal da cruz porque ele é crente. Sangue de Jesus. O diabo está querendo quebrar minha perna. Se o diabo quebrar minha perna, eu não vou poder trabalhar. Se eu não puder trabalhar, não tem salário. Se não tiver salário, não tem dízimo. Se não tiver dízimo, não tem oferta. Se não tiver... Aí ele faz uma tempestade num copo d'água. Calma, irmão. Tem gente que é tão fanática que você fala para ele assim, irmão, estou com uma dor de cabeça, rapaz, esses dias. Irmão, repreende que é seta maligna. Conheci uma pessoa que estava com a dor assim, olha, em 3 meses morreu, era tumor no cérebro. Misericórdia. Foi o diabo, pastor. Calma, irmão. Nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. 90% dos problemas que nós enfrentamos, a culpa é nossa. Isso é sério, né? O que é que a Bíblia diz? De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. É que a gente gosta de transferir, faz igual Adão. Por que você comeu, Adão? Fruto? Olha, eu comi, mas foi culpa dela. Aí ela aprendeu. Por que você comeu, Eva? Eu comi, mas a culpa foi dele. E dela, a serpente. Serpente, por que... Não, olha, aí a serpente, fui eu, mas não tem mais ninguém para acusar aqui. Síndrome, transferência de responsabilidade, eu não posso. Então, Deus olhou e procurou alguém preparado. Quem que ele encontrou? Moisés. Preparado intelectualmente, fisicamente. Flávio Joséfo nos conta que ele enfrentou uma guerra liderando o exército egípcio e venceu. Ele sabia todas as artes marciais da época. Sabia lutar. E a Bíblia mostra que ele sabia lutar. Ele matou um egípcio. Matou um egípcio. Com golpes. Não foi com faca, não foi com nada. Foi com golpes. E enterrou o cara, aí teve que fugir. Aí está lá no deserto, as moças estão dando água para os camelos, aí vem uns desmantelados lá, uns atribulados, mexendo com as meninas. Não, quem vai dar água para os camelos aqui? Olha, gente, sai daqui, vai embora daqui, agora é a nossa vez. Aí ele olhou e falou, não é possível, estou saindo de uma confusão, vou ter que entrar em outra. Foi lá e meteu a porrada em todo mundo. Rabo de arraia, gravata e chute, voadora, foi tudo quando você imagina. Botou os camaradas para correr. Aí quando chegaram em casa, as meninas disseram para o pai, já demos água para os camelos, já. Mas já chegaram cedo? Mas o que aconteceu? Na verdade, foi um homem que nos ajudou. É mesmo, uns camaradas lá tribulados vieram mexer com a gente, aí ele deu uns golpes neles lá e mandou correr, e ainda deu água para os camelos. Rapaz, você é um homem mesmo, hein? Está faltando um homem assim. Cadê ele? Não convidaram nem para tomar uma água? Não, mas vocês também, hein? Não sabem nem recepcionar as pessoas direito. Manda lá buscar. Aí buscaram, finalizando a história, acabou sendo o genro. Porque um homem desse não dá para deixar embora, né? Tem que segurar. Até eu queria um genro assim. Macho.
Então, o único preparo que ele não tinha era espiritual. Aí Deus fez ele se preparar no deserto. Eu ouvi um aleluia ali. Porque tem que ter todo tipo de preparo possível. Quanto mais bem preparado você for, mais Deus vai te usar, mais longe você irá. Aí ele foi lá e... Imagina, quem é a pessoa mais capacitada? O cara que viveu 40 anos no Egito, no palácio de Faraó, não tem outra pessoa. É hebreu, é crente, não tem outra pessoa mais preparada. Vai ser você mesmo, Moisés. Eu vou te capacitar. Não, pastor, eu não acredito muito nisso, porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Só se for no versículo lá do livro de Inventários. Porque não existe esse versículo. Não. Deus, ele capacita os que já são capacitados, ainda mais. E aí ele escolheu Moisés, e Moisés fez a obra que vocês já conhecem. No Novo Testamento, 12 discípulos. Era para pregar o evangelho a toda criatura. Jesus já tinha dito, no mundo inteiro, ide por todo o mundo. Ensinar e pregar em todas as nações. Eles não quiseram. Aí Jesus já está Claro que eu vou usar um termo aqui humano para a gente entender. Jesus está impaciente lá no céu. Não é possível que esses camaradas vão desobedecer. Eu não falei com eles tantas vezes, ensinei, falei que era para pregar para todos os gentios também. Eles estão pregando só para os judeus. Vou ter que levantar alguém. Aí olhou. Vamos ver quem é o homem mais bem preparado aqui desse período. Aí olhou, achou Saulo. Aí Saulo está perseguindo o povo por zelo pela lei. De tanto que ele conhecia as escrituras, que ele estava dizendo, esse povo é uma seita, tem que prender, tem que barrar. Aí Deus falou, agora você vai ser o maior pregador da igreja. Quem sabe a igreja estava até orando, Senhor, mata ele. Senhor, destrói esse camarada. Senhor, acaba com ele está impedindo o crescimento da igreja, ele está prendendo os crentes. Aí Deus olhou e disse, não, vou fazer melhor. Eu vou salvar, libertar, purificar, encher do meu espírito, e ele vai ser o maior teólogo da igreja de vocês. Viu como Deus faz? Então, preparo. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui, não precisa responder, só pensa. Preste atenção, posso fazer? Quem era mais cheio do Espírito Santo, Pedro ou Paulo? Não responde. Quem era mais cheio do Espírito Santo, Pedro ou Paulo? Bom, pela pergunta você já tem a resposta. Se é cheio, é completo. Se os dois são cheios, os dois são cheios. Não tem um mais cheio que o outro. São cheios, sim ou não? São cheios. Então, por que Paulo foi mais longe? Por que Paulo fez mais? Porque Paulo tinha mais preparo do que Pedro. Pastor, então quer dizer que Deus não usa pessoas que não têm conhecimento? Não é isso que eu estou dizendo. Deus usa analfabeto, semi-analfabeto, analfabeto funcional. Deus usa doutor, Deus usa PhD. Deus usa quem quer ser usado por Ele. Sim ou não? Só que quem mais se prepara vai ser usado mais ainda. Porque isso é uma demonstração de que você ama tanto a Deus, que você quer se preparar o máximo possível para servir a Ele com excelência. Então Deus não quer que a gente pregue só aqui dentro. Deus quer que a gente seja uma voz profética lá fora. Aleluia. E Deus não vai levantar, já está levantando uma geração de jovens influenciadores, cheios do Espírito Santo e da palavra, para pregar o evangelho na faculdade, na escola, nas redes sociais. Deus vai usar, é você. Levante a mão e recebe esta palavra de Deus. Deus quer contar conosco, Deus quer usar a gente. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Precisamos ter essa consciência de que é a hora final. Estamos nos últimos dias, irmãos. O diabo não está brincando, ele está jogando toda a sua artilharia contra nós. Quer calar as igrejas, quer calar os crentes, quer censurar os crentes, quer cancelar os crentes, quer fechar as portas dos templos. Mas ainda que façam tudo isso, a igreja vai continuar crescendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja não é de homens, a igreja não é de pastores, a igreja não é de professores, a igreja não é de intelectuais ou analfabetos, a igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, e a igreja de Jesus ninguém pode parar. Levante a voz e adore a Ele.
Aleluia. A minha fé não anula a minha inteligência. Quanto mais preparado eu estiver, mais Deus vai me usar. Pastor, eu tenho buscado a oportunidade de Deus. Alguém pode dizer, mas a oportunidade não vem, pastor. Não tem problema. Continue se preparando. O preparo é com você. A oportunidade vem de Deus. E quando o preparo e a oportunidade se juntam, sabe como é o nome disso? Isso é verdadeiramente sucesso. O verdadeiro sucesso é esse. Porque muito pior, escute isso, muito pior, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém, não é ela nunca ter a oportunidade que ela quer, é ela ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Aí é triste. Aí é triste. Aí a oportunidade escorrega pelas mãos como água, porque a pessoa não estava preparada para a oportunidade. Escute, a gente diz assim, peça coisas grandes para o seu Deus, porque o seu Deus é grande. Está errada a frase? Não, tem que pedir mesmo. Qual que é o erro? A gente não se prepara para as coisas grandes do Deus grande que a gente pediu. Aí não funciona. Eu posso pedir coisas grandes para um Deus grande? Posso, mas eu preciso me preparar para as coisas grandes do Deus grande. Senão Ele vai me dar e eu não terei estrutura para receber. Senão vai ser igual um jovem que eu conhecia, e toda vez que eu o encontrava, eu dizia, aí, já está estudando? Ele dizia, não, pastor, ainda não. Ele não queria estudar de jeito nenhum, nem trabalhar. Ele era nem estudava, nem trabalhava. Com terra seca. Aí eu falei para ele, e aí, rapaz, não vai estudar? Ele, não vou estudar. Aí um dia, depois de alguns anos, encontrei com ele. Irmão Raí. Encontrei com ele, irmão Júnior. Aí encontrei com ele disse assim, pastor, tenho uma novidade para lhe contar. Eu disse, conte logo. Ele disse, eu vou estudar, vou entrar na universidade. Eu disse, glória a Deus, até que enfim. Vou fazer o vestibular e vou passar. O vestibular da FUVEST, vou entrar na USP. Falei, eita, conhece a USP? A Universidade de São Paulo, lá, que é uma das maiores do Brasil. Vou entrar na USP, Universidade Pública, o vestibular mais difícil do Brasil. Vou entrar na USP. Eu disse, que maravilha, agora sim eu ouvi uma notícia boa. Quanto tempo que você está estudando? Ele disse, como assim, pastor? Eu disse, como assim o quê, rapaz? Você acabou de dizer que vai entrar na USP. Está fazendo cursinho, está estudando? Quanto tempo você está fazendo aí? Os estudos? Ele disse, não, pastor, não estou estudando não, mas eu estou fazendo uma campanha de 21 dias no monte de oração. Falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi, porque está difícil para eu raciocinar aqui o negócio. Quer dizer que ao invés de você estudar, você disse que vai passar no vestibular mais difícil do Brasil. Você está orando? Você é, pastor, eu sou do reteté. Eu sou do manto, pastor, tudo é possível o que crê, entendeu? O negócio é fé. Falei, ai, tem que ouvir essas coisas ainda. Na cabeça dele, ele estava achando porque era crente, porque ele estava orando, eu acho que ele estava imaginando que no dia da prova do vestibular, ia descer um varão de branco com a lousa dourada, com as letras prateadas, recebe meu filho gabarito. É isso que ele estava pensando. Isso não é possível que ele estava pensando outra coisa. Consequência da história. Claro que ele foi reprovado. Claro, para aprender. Que a gente tem um problema. A gente quer orar quando tem que agir. E a gente quer agir quando tem que orar. Quer passar no vestibular? Vai estudar em oração. Mas tem que estudar. Não é só orar. Existem coisas que você consegue resolver na oração. Somente na oração, porque são espirituais. Agora, a maioria delas, a oração é complemento da ação. Irmão, aprende isso, sua vida vai mudar para sempre. Em todas as áreas da vida, eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, a de Deus também não será feita. Das mais de 8.810 promessas da Bíblia, praticamente todas são condicionais. Promessas condicionais são promessas que têm uma condição para que se cumpram. Pastor, quem tem promessa não morre. Se Deus falar, vai acontecer. Irmão. Quem tem promessa não morre. Onde você leu isso? Onde você leu isso, pelo amor de Deus? Eu já li a Bíblia inteira, nunca achei esse versículo. Quem tem promessa morre sim, se não fizer o que tem que ser feito.
Porque as promessas são condicionais. Então dá exemplo na Bíblia, pastor. Vou te dar aqui um versículo que você conhece de cor e salteado. 2 Crônicas 7,14. Coloca aí, filhão. 2 Crônicas 7,14. O que está escrito lá? Se, já começa assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se, condição, se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Para que haja o então da parte de Deus, tem que haver o sim da minha parte. Glória a Deus, some, né? O negócio é sério. Deus quer fazer? Quer, mas eu preciso fazer também. Porque todo milagre tem a parte humana e a parte divina. A parte humana é a minha, a parte divina é a de Deus. Faz a sua parte, que a de Deus já está garantida. Faz a tua parte, que a de Deus já está confiada. Não tem problema. Então, se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. A maioria das promessas são condicionais. A maioria das promessas da Bíblia é condicional. Se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Quem entendeu isso? Então, quer passar no vestibular? Estuda. Quer um bom emprego? Se prepara para o bom emprego. Quer dirigir? Vai tirar a habilitação. Irmão, é uma coisa natural, é que a gente fica fantasiando. A gente fica no fanatismo religioso, achando que a oração resolve tudo. Não, está repreendido, está amarrado, está debaixo dos meus pés, e não sei o quê. Irmão, não adianta não, se você não fizer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer minha parte. Em todas as áreas da vida. O jovem quer casar. Quem é solteiro aí, diga amém. Quem quer casar, diga amém. Pois é. Tudo bem, vou entender que você não vai chegar, oi, amém, tal, para todo mundo, né? Tá certo. Também não vai, né? Achar que está desesperado. Mas olha, graças a Deus, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Quem quer casar? Ixi, pastor, o negócio está feio, né, pastor? Eu tentei. Você quer casar, faz a tua parte. Mas não quer, por exemplo, o rapaz quer casar, ele não quer trabalhar, não quer estudar. Irmão, não, Deus vai me dar uma Rebeca. Aí ele não toma banho, não escova os dentes, não... Irmão, tadinho da Rebeca, está repreendido, deixa ela em paz. Mexe com ela, não. O rapaz, né? A mesma coisa a moça, quer casar, mas pastor, estou orando para Deus dar um Isaac, o Isaac da minha vida, pastor. Não precisa ser rico, não. Basta ser milionário. Né? Não precisa ser muito bonito, não. Não precisa ser lindo. Né? Mas tem que fazer a sua parte. Não pode ficar namorando com um e com o outro. Não pode ficar postando foto seminu na internet. Faz a tua parte. Se o Isaac é um crente cheio do Espírito Santo, você acha que ele vai querer? Não vai. Não vai dar certo. E só lembrando também que Isaac casou com 40, tá? Só para lembrar. Nada contra. Mas é que está na Bíblia, né? Então, cuidado quando for orar. Tem que fazer a minha parte ou não tenho? Se eu quero ter saúde, o que eu faço? Vou orar. É assim? Vou orar, vou fazer uma campanha de 7 dias de oração, pastor. Eu vou ter saúde. Não, não é isso, não. Orar, a gente tem que orar sempre. Mas tem algumas orações que eu tenho que fazer a minha parte. Você quer ser saudável? Coma bem, se alimente direito, faça exercício físico. E aí? Ah, não, pastor, isso é muito difícil. Ué, então você não quer ter saúde? Tudo na vida exige. Eu preciso fazer. Só que a gente quer tudo assim, ó. No estalar de dedo. Não, Deus é poderoso, pastor. Ele faz assim, ó, pau. Deus faz milagres, mas não faz mágica. Quem faz mágica é o diabo. Deus faz milagres. E milagres tem a participação humana e a participação divina. Mágica é coisa do inimigo. Mágica é ilusão, não existe. É um encantamento, é um engodo, é um engano. Camarada cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, é um homem de Deus, faz a vontade de Deus, mas aí tem um troço, vai ao médico, o médico fala para ele, você quer viver? Quero.
Então você vai ter que fazer uma dieta, não vai comer mais isso. Mas aí ele é fanático. Aí ele diz, é mesmo, doutor? É. Você ama a sua esposa, a sua família? Amo. Então, estamos feitos aí, ó. Cuidado, toma aqui o remedinho. Aí, quando fecha a porta do consultório, ele diz assim, está repreendido, o médico da terra sabe de nada. Meu médico é Jesus. E tome feijoada, e tome isso, e toma aquilo, e toma gordura para cima. 3 meses depois o cara morre. Aí a igreja, meu Deus, mas não era um homem de Deus? Como é que Deus permite? Aí Deus está olhando lá do céu e está dizendo, eu usei o médico em profecia para ele não quis. Está entendendo o negócio? Eu estou brincando, mas é sério. É para você entender que existem coisas na nossa vida que são absolutamente naturais e a gente quer transferir para o sobrenatural. Eu tenho que fazer a minha parte. Tem coisas que eu preciso fazer e Deus não vai fazer por mim. Deus não vai colocar o conhecimento da Bíblia na minha cabeça se eu não quiser estudar e me esforçar para aprender. Hã? Já imaginou? Não preciso disso. Eu vou só orar e Deus vai resolver. Senhor, eu não vou no seminário teológico. Senhor, eu não vou nos cultos de ensino nem seminários, mas o Senhor vai colocar todo esse conhecimento na minha mente. Tudo que eles estão aprendendo lá, manda para cá. Já pensou assim? Seria uma injustiça. Deus não trabalha com injustiça. Escute, estou finalizando já. Para que Deus atenda a uma oração, essa oração tem que passar por um crivo. E o crivo tem que ser a justiça. Se não for justa a causa, se não for segundo a vontade de Deus, Deus não pode atender. Por isso que não dá, tem coisas que Deus não vai atender, gente. Cuidado, conheça a palavra. A nossa fé, vou repetir, não anula a nossa inteligência. Eu lembro que uma dessas Copas passadas, estava assistindo tal, não é pecado não, né? Aí eu estava assistindo, aí um jogador fez o gol, agora tem muitos jogadores evangélicos, né? Glória a Deus por isso, amém, não tem problema nenhum. Aí o jogador fez o gol e fez assim, ó. Como quem diz, eu não fiz o gol, quem fez o gol foi Deus. Falei, rapaz. Aí ele fez vários gols, aí no final o repórter chamou ele e tal, falou assim, ô fulano de tal, como é que você se sente ter marcado os gols da vitória? Ele disse, eu não sou ninguém. Foi Deus. Aí, ok, o pessoal achou bonito o que ele falou, mas eu, com a minha cabecinha, né, de curioso, fui perceber que o goleiro do time adversário também era crente. Aí fez um nó, eu falei, peraí. É crente, o outro também, o que chutou era crente, o que não defendeu era crente. Aí eu imaginei a cena, posso imaginar? Eu imaginei, o atacante é crente. Me permita, pastor, com todo respeito. O atacante é crente, ele está indo. Na mente dele, Senhor, tem que fazer esse gol. Eu sou teu servo, me ajuda. Me ajuda a chutar no canto, que esse goleiro endemoniado não vai pegar. Ele nem sabia que era irmão. Pá, chutou. Do outro lado está o goleiro. Senhor, eu tenho que pegar essa bola. Eu sou teu servo, me revela o canto. Aí ele não consegue. Aí eu fiquei imaginando, por que um fez e o outro não pegou? E se ele chutasse e o outro pegasse, também era? Se os dois são crentes, aí um dia fala, não, eu peguei porque não fui eu, foi Deus que fez eu pegar. Aí eu entendi o seguinte, é questão de preparo. Deus não intervém, porque de um lado está a torcida, Senhor, meu time tem que ganhar. Senhor, o outro faz promessa, faz não sei o quê, e do outro lado também. O outro torcedor do outro time está fazendo a mesma coisa. Tem que ganhar, Senhor, eu prometo que o Senhor ganha. Olha, se meu time ganhar, eu não posso perder, e não sei o quê. Se Deus atende um e não atende o outro, ele está sendo injusto com alguém. Se Deus é injusto com alguém, nesse exato momento ele deixou de ser Deus, porque Deus não pode ser injusto com ninguém. O caráter de Deus é justo e a essência de Deus é justiça. Se ele for injusto, eu costumo dizer para os meus alunos que Deus é tão justo que ele não pode ser injusto nem com o diabo, porque a essência dele é justiça. Então, se ele está sendo injusto com alguém, irmão, o negócio está complicado. Ele deixou de ser Deus. Então, Deus não intervém nesse tipo de coisa. Estou vendo alguém triste aí. Pastor, estava orando para o meu time ganhar.
esse ano não vai dar certo, ele não atende. É uma questão de muitas coisas que estão envolvidas, sim ou não? De preparo, de finanças, de muita coisa. Então eu preciso saber isso, porque existem coisas que são limitadas. E a palavra de Deus me ensina o que eu devo fazer com todo o conhecimento que eu tenho para servi-lo. Porque o próprio Albert Einstein diz aqui, ó, eu coloquei na apostila, a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. Louis Pasteur, o grande químico, ele dizia o seguinte, que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, quanto mais você estudar, mais conhecimento de Deus você terá. Isso até das ciências humanas, não é só da Bíblia não, da teologia não. Quanto mais estudo, melhor. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Francis Collins? Ele foi um dos maiores cientistas do mundo. Ele foi um dos organizadores do projeto Genoma Humano, que mapeou o DNA. Ele era ateu convicto. Aí ele começou a estudar o DNA. É tanta informação no DNA de uma célula humana, que ele falou, não, peraí. Não é possível que isso aqui seja obra do nada, do acaso. Tem uma mente inteligente por trás disso. E essa mente inteligente só pode ser Deus. O cara se converteu estudando o DNA humano, gente. Isso merecia um glória a Deus melhor. Olha o que Deus faz. Ele revela a sua gloriosa e poderosa mão na natureza. Isso sem contar outras coisas. Tantos ateus que se converteram ou estudarem a palavra de Deus, quanto mais estudaram para refutá-la, para contrariá-la, viam que ela era verdadeira. Foi o caso do Augusto Cury, que é o maior escritor brasileiro hoje, mais lido do mundo. O cara era ateu convicto. Lendo a Bíblia para estudar a mente de Jesus, ele disse, esse Jesus só pode ser quem ele dizia ser. Ele é Deus. Então é impossível, querido irmão. Quanto mais você conhece, mais você se achega. Conhecimento não faz mal. Conhecimento verdadeiro só faz bem. Principalmente se for da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não prejudica. A palavra de Deus é um peixe sem espinhas. Pode comer à vontade. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ninguém perde estudando a Bíblia. Uma vez um irmão que era contra a teologia, era um presbítero que tinha na igreja, que eu era novo convertido, e toda oportunidade que ele tinha, ele falava mal da teologia. Eu falei, ô irmão desmantelado, misericórdia. E ele sabia que eu e mais um jovem estavam estudando, aí que ele batia mesmo. E teologia é isso, teologia é aquilo, teologia não é de Deus, teologia esfria, teologia... O pastor falava, irmão, vem aqui orar pelas ofertas. Ele tinha que falar contra a teologia antes de orar pelas ofertas. Era terrível. Aí um dia ele terminou, o pastor deu oportunidade para ele, falou, ô presbítero fulano, vem aqui anunciar a escola dominical. Aí ele veio, pegou a revista, irmãos, venham para a escola dominical é a melhor escola do mundo, a escola dominical é o melhor estudo do mundo, e ficou enaltecendo a escola dominical. Eu falei, glória a Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Final do culto eu vou falar com ele. Aí quando ele terminou, acabou o culto, aí lá vem ele, ô presbítero, pai do Senhor, estou muito feliz que eu vi que o irmão mudou de opinião. O irmão agora gosta de teologia. Ele falou, eu? De teologia? Não. Onde você viu falar isso? Acabou de falar agora, ele anunciou a escola dominical. Ele falou, a escola dominical, a teologia não. Era tudo que eu queria, né? Eu falei, então, o presbítero, esse é o ponto. O senhor me empresta essa revista? O senhor achou o que dessa revista aqui do trimestre? Ele falou, maravilhosa. Ótima essa revista. Boa mesmo? Muito boa. Você não leu, não? Eu falei, ainda não, mas o senhor leu e está dizendo que é boa, então é boa mesmo. Então, o senhor já viu quem é o autor? Não, não vi ainda. Eu falei, então, deixa eu mostrar aqui. Aí eu falei, o autor é fulano de tal. É bom, né? Ele falou, esse é bom. Eu falei, então, ele não é advogado, ele não é médico, ele não é engenheiro, ele não é biólogo, ele poderia até ser. Você sabe o que ele é? Aí ele já ficou. Ele é teólogo. Para escrever a revista da escola dominical tem que ser teólogo. Então o irmão está elogiando a teologia, porque quem escreve... Aí ele ficou, não, porque não sei o quê. Eu falei, não. Passou o seguinte. Quem ama
a palavra de Deus, ama a teologia, porque a teologia nada mais é do que o estudo da palavra. Então o irmão estava falando coisas assim, sem conhecimento. Por exemplo, se o irmão é contra a teologia, o irmão não pode nem carregar a Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida por teólogos. O senhor lê hebraico, grego, aramaico, latim, siríaco, copta? Ele disse, não. Mal leio português, eu disse, eu também. Mas graças a Deus que teve homens que tinham essa capacidade, que se dedicaram a vida inteira, inclusive morreram fazendo isso, para que a gente hoje tivesse essa facilidade de ter a Bíblia em nossa mão, na nossa tradução, na nossa língua. Então, quem fala mal da teologia, do estudo da palavra, infelizmente, está sendo hipócrita. Então não faz mais isso não. Aí ele, não, porque nunca mais falou. Glória a Deus. Porque ele entendeu que o estudo da palavra de Deus é a melhor coisa que existe. E a palavra de Deus é a teologia. A teologia viva e eficaz da qual nós precisamos. Quem vai crescer na graça e no conhecimento, diga amém. Então, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu me aproximo de Deus, porque é impossível se aproximar de Deus sem o conhecimento da palavra. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, e você vai ver a sua vida mudar por completo. Não só a sua vida espiritual, mas sua vida intelectual, sua vida profissional, sua vida conjugal, todas as áreas da sua vida. Eu finalizo dizendo o seguinte para vocês. Eu fui transformado totalmente pela palavra. Eu fui nascido, cresci num dos lugares mais pobres da periferia da Zona Sul de São Paulo. Um dos lugares mais perigosos. Não tinha nenhuma perspectiva. Meus pais não concluíram nem o ensino fundamental. Eu não tinha nunca tinha lido um livro na minha vida. Na minha casa não tinha livros. Com 15 anos, Jesus me salvou. Eu ouvi um pregador pregando. Quando eu ouvi aquele pregador pregar, eu fiquei boquiaberto. Falei, como é que pode? Tanto conhecimento, uma pessoa simples como ele. E eu falei, pastor, como é que faz para pregar igual aquele irmão? E ele disse, tem que estudar muito a Bíblia, tem que ler muito, tem que fazer muito, conhecer a palavra, tal. Orar, ter comunhão com Deus. Eu disse, só isso? Ele disse, não, é muita coisa. E eu comecei a fazer isso, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Irmãos, Deus começou a abrir a minha mente de tal maneira que eu comecei a ficar tão curioso e com tanta sede de conhecimento, foi o Espírito, que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ler dicionário. Peguei um dicionáriozinho que tinha lá em casa e comecei a ler o dicionário. Minha mãe falou, está ficando doido. Não é possível, e agora? Está lendo muita Bíblia, vai ficar maluco. Tinha isso, né, antigamente. Eu falei, nem que eu fique, mas eu vou ler. Eu quero aprender tudo isso aqui. Aí comecei a encher meu pastor de perguntas, ele não sabia mais me responder. Ele falou, vai estudar teologia. Eu disse, o que é isso? Ele disse, eu estudo da Bíblia, é um curso que estuda a Bíblia. Eu falei, tinha esse curso e ninguém me fala nada. Eu fui procurar, não achava em lugar nenhum, achei por correspondência e fui fazer. E nunca mais parei. Aí Deus começou a falar, eu vou te usar, vou te levar. Eu era a pessoa mais tímida da terra. Não tinha coragem nem de dizer glória a Deus na igreja, de vergonha. Timidez. E Deus falava, eu vou te levar para pregar por multidões. E eu ficava dentro de mim. Será? Eu? Pessoa mais tímida do mundo. Eu vou te levar, vou te usar para batizar com o Espírito Santo, vai curar, e não sei o que, onde você pregar, eu vou fazer isso e aquilo. E eu falo, meu Deus, será que esses irmãos estão falando isso para me agradar, para eu não desviar? Jovem, né? Não tinha ninguém na igreja jovem, só eu. E aí o pessoal falava, e onde eu ia, Deus falava a mesma coisa. Aí começou a abrir as portas, eu comecei a pregar aqui, ali. A primeira vez que eu preguei, eu tinha lido a Bíblia, já tinha estudado muito, e estava lendo, estudando, mas ninguém sabia. Aí um dia eu fui numa campanha de 7 dias que estava tendo na igreja, e cada dia era um pregador, pastor. E cada pregador que eu ficava assim de boca aberta. Aí um dia, um dos pregadores não conseguiu chegar, porque o ônibus quebrou e ele não conseguiu vir. Aí a irmã que estava dirigindo o trabalho, veio na minha direção, bateu no meu ombro, disse, Rodrigo, pois não, irmão, o pregador não vai vir. Eu falei, poxa, que pena, hein? Vim só para ouvir ele pregar. Ele disse, então, o problema não é esse, não. O problema é que, como não tem pregador, você que vai pregar. Eu disse, eu? Mas você está ficando doido? Vou nada? Vai. Eu não vou não. Vai. Eu não sou pregador. Vai, você vai pregar. Deus disse que você é pregador. Você é. Falei, vou nada. Ela disse, você é um homem ou um saco de batata? Eu falei, opa, sou homem. Agora pegou pesado.
Eu vou pregar mesmo. Irmão, eu falei que ia pregar, e depois que eu caí em si, falei, e agora? Então tá bom, se prepare, daqui a pouco eu passo para você. Foi dirigir o trabalho, eu falei, misericórdia. Eu falei, na hora que eles fecharem os olhos para orar, quando eles abrirem, eu estou em casa. Eu vou ficar aqui nada? E, irmão, o Espírito Santo veio sobre mim aquele dia. Quando ela falou, vamos receber o pregador, eu senti a mão de Deus me levando. Literalmente. Cheguei no púlpito, as pernas tremendo, a voz quase embargada. Eu disse, Paz do Senhor para os irmãos, eu senti-me um gigante na fé. Sabe o Espírito Santo quando bate no ombro e fala assim, estou contigo, fica tranquilo. Eu disse, então tá bom. Abri a Bíblia, irmão, eu preguei aquele dia, viu? Preguei. Teve gente batizada com o Espírito Santo. Aí eu falei, olha, e não é que era para eu pregar mesmo? E, irmão, depois desse dia, nunca mais Deus me deixou sentadinho, quietinho no meu banco. Aí começou a abrir as portas. Prega na feira, prega em cima do caminhão, prega na rádio, prega no bairro, prega na cidade, prega na favela, prega não sei aonde. E começou a abrir as portas. Enfim, Deus me levou por onde Ele disse que ia me levar. Eu até brinquei com a minha esposa esses dias. Amor, estou preocupado. Ela falou, por quê? Eu falei, porque as promessas de Deus todas se cumpriram. Diz que quem tem promessa não morre, brincando com ela. Então agora eu já posso morrer. Falou, para de graça. Tem mais promessa de Deus para se cumprir. Eu falei, então amém. Então profetiza alguma coisa aí. Porque Deus, Ele cumpre, mas tem que fazer a sua parte. Deus disse que eu ia ser pregador, eu fui me preparar. O que é que Deus disse que você vai ser? Faz a sua parte. Se Deus falou, vai acontecer. Mas quando eu faço a minha parte, eu não estou ajudando a Deus. Eu só estou mostrando para Ele que eu acreditei no que Ele falou. Aleluia. 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 Deixa eu orar por você. Fica de pé, em nome de Jesus. Senão eu vou até amanhã. Aí amanhã vocês não aguentam mais. Vamos orar. Vamos orar. Cadê o cantor abençoado? Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Jesus está aqui, sim ou não? Mas não tem ninguém pulando, não tem ninguém rodando. Jesus está aqui, sim ou não? Claro que Ele está. Porque essa palavra, você pode até não ter gostado, mas você nunca mais vai esquecer dela. Sabe por quê? Porque ela está ungida. Eu estou ouvindo da oração. Então você vai receber essa palavra, vai guardar no seu coração, lá no recôndito da sua alma, vai gravar nas tábuas do coração, e Deus vai fazer coisas tremendas a partir de hoje na sua vida. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma, se você colocar em prática o que Deus falou. Porque Deus vai, Ele quer e vai usar você. Pastor, não tem nenhum doutor na minha família, você vai ser o primeiro. Pastor, não tem nenhum médico na minha família, você vai ser o primeiro. Não tem advogado, você vai ser o primeiro. Não tem pregador, você vai ser o primeiro. Não tem pastor, você vai ser o primeiro. Se Deus falou, vai acontecer. Creia na palavra do Senhor Jesus. Oh, glória. Feche os seus olhos aí. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, se você puder. Me dá som aqui, querido, por favor. Tirou meu som aqui, me ajuda. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está agindo. Ele está te enchendo, te revestindo, te motivando, te impulsionando. Você não vai nem conseguir dormir hoje sem colocar em prática o que Deus está te falando agora. Você vai se ajoelhar em casa, vai dizer: Senhor, eu creio no que o Senhor falou. As promessas ainda estão de pé. Quem quebra a aliança é o homem, Deus não quebra, a promessa está de pé. Se você crer, vai acontecer, então faz a tua parte. Se prepara, porque a nossa fé está junto da nossa razão, e a nossa razão está junto da nossa fé. Deve haver um equilíbrio, e Deus vai fazer coisas tremendas. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas é Ele mesmo, é ela mesmo? Sim, Deus está levantando, está usando, está fazendo, porque acreditou. Feche os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós não merecemos, nós não temos condições, sozinhos nós não faremos nada, mas o Senhor conosco, o Senhor estando conosco, tudo vai ser diferente. Senhor, unge este homem,
esta moça, esse rapaz. Enche do Espírito Santo agora. Traz à tona as promessas que o Senhor fez a eles. Traz à tona, Senhor, e mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro que cumpre. Que o mérito não está em nós, a capacidade não é nossa, mas o preparo é coisa nossa. E nós estamos aqui dispostos a fazer o que é necessário, porque cremos que o Senhor fará a tua parte. Oh, levante a voz e glorifique o nome do Senhor. Adore a Ele nesta noite, é noite de adoração. Aleluia! Isso, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Tem poder de Deus aqui, poder vem pela palavra. Olha só o que Deus está realizando. Já tem gente sendo cheia aí. Já tem gente recebendo a glória de Camassimenere. E menos de mim. É a graça de Deus que nos envolve. Te prepara para ser usado por Deus. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na internet, nas redes sociais. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus vai dar projetos para você. Nessa noite é a graça de Deus que te come. Seja revestido de autoridade. Que Ele cresça. E eu diminua. Vai, solta a voz, cante. Que Ele apareça. Que Ele me constranja com a tua glória. Seu amor, louve a Deus, adore a Ele. Infinita humildade. Que Ele cresça. Nós diminuamos. Que Ele cresça. Eu diminua. Eu diminua. A glória dele. Que Ele apareça. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Constranja com a tua glória. Todo seu amor. Isso, seja cheio do Espírito Santo. Abençoe a vida de alguém. Diga uma palavra profética para alguém que está do seu lado aí. Diga uma palavra de Deus. Diga, fica firme. Diga para ele, diga para ela. Vai acontecer, Deus falou. Diga para ele, diga para ela. Diga, é de Deus, confia. Se Deus falou, ninguém pode impedir. Não tem demônio no inferno. Homem na terra que possa atrapalhar o projeto de Deus na sua igreja. É Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Adore a Ele então nessa noite. Glorifique o nome dEle.
glória a Deus, oh glória a Deus. Tu não vai ser envergonhado nas faculdades, não vai, porque Deus vai te honrar. Tu não vai ser envergonhado no trabalho, porque Deus vai te honrar. O diabo não vai acabar com a tua vida, porque Deus vai te honrar. Tu vai ser um jovem inflamado pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te honrar. Está levantando jovens cheios da presença dEle. Tu não é mais somente qualquer um nesse mundo, não. Tu é alguém que Deus está levantando. Oh, glória a Deus. Tem alguém que está aqui e você está afastado dos caminhos de Deus.